Veja bem, Deus, na eternidade, desejou ter uma família. Antes que tudo existisse, a Bíblia diz, quando Deus se refere a si mesmo, ele diz: eu sou. Uma das designações, um dos nomes de Deus é eu sou. Ele é o grande eu sou. Ele é eterno, autoexistente. Antes que tudo existisse, eu sou. E ele, quando criou os céus e a terra, os rabinos dizem que, na sua plenitude, Deus como que recuou um pouco em si mesmo e criou o nada, criou o vazio e fez um movimento para fora de si mesmo, na ação criadora. E diz em Gênesis: no princípio criou Deus os céus e a terra. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Mas nesta eternidade passada, Deus desejou uma família. Criou os anjos, criou as estrelas, as constelações, as galáxias, os grandes aglomerados, as nuvens cósmicas, o macrocosmo e o microcosmo. E é impressionante como que na natureza e na criação tudo se movimenta. Toda a matéria, os átomos têm lá os núcleos e os elétrons, e está tudo em movimento. E esse mesmo movimento que acontece num átomo, acontece num sistema solar, numa galáxia com bilhões de estrelas e de sistemas, e nas bilhões de galáxias, todo o universo se movimenta. E Deus criou o homem à sua imagem e semelhança e disse: crescei-vos e multiplicai-vos. Então ele colocou um pouco a marca de criatividade, de inventividade no ser humano. Um pouco. Nessa imagem e semelhança, os traços dessa sabedoria. E quando ele disse crescei-vos e multiplicai-vos, Deus estabeleceu macho e fêmea, diz a Bíblia. Macho e fêmea os criou e deu essa ordem. Lá em Gênesis, capítulo 2, quando Deus criou a mulher e a trouxe ao homem, diz, Gênesis 2, 24, portanto deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne.
Deus instituiu a família. A família é uma bênção de Deus. E este amor que Deus colocou no coração das mulheres, esse amor que se abre para doação, para dedicação, para sofrer em proteção da sua prole, dos seus filhos. A gente vê na natureza uma gatinha com a sua cria, uma leoa. E este amor, amor de mãe, que luta, que batalha, é aquilo que nutre a família. Aquela liga que vincula a família. Marido, mulher, pai, mãe, filhos, conectados. Em Êxodo capítulo 20, fala dos 10 mandamentos. O primeiro mandamento é a gente reconhecer a Deus como o único Senhor. Resumindo todos os mandamentos, Jesus fala: amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o teu coração, com todas as tuas forças. Mas dentre os 10 mandamentos, o quarto, ele é um mandamento que embute, traz consigo uma promessa. O verso 12 de Êxodo 20 diz assim: honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então essa é uma ordenança de Deus para que a gente honre o nosso pai e a nossa mãe. A Bíblia ensina que um dos problemas da humanidade, grande questão do sofrimento humano, tem a ver com o afastamento de Deus. Muitos estudos sobre psicologia social, sociologia, apontam vários problemas na esfera socioeconômica, mas a Bíblia diz o grande problema do ser humano, que está profundamente enraizado na sua natureza, é o pecado. Uma palavra muito desgastada, pecado. Alguns até acham uma palavra horrorosa, moralista. Mas o pecado não é a questão da sexualidade, porque Deus criou macho e fêmea, criou a beleza do corpo masculino, do corpo feminino, a beleza do amor, criou esse mistério da procriação no mundo animal e no ser humano. O amor entre um homem e uma mulher que resultam numa gravidez e numa nova existência. Foi Deus que criou isso. Mas o pecado não é a sexualidade. O pecado não é simplesmente ações erradas ou coisas feias, imorais. Segundo a Bíblia, o pecado é o afastamento do homem
de Deus. O Criador queria uma família, mas Ele nos fez à imagem e semelhança dele. E nós temos a capacidade de escolher. E o homem escolheu afastar-se de Deus e desenvolver a sua vida, a cultura, a civilização, rompido com Deus. E a Bíblia ensina que este é o problema mais profundo do ser humano. Então, quando nós, humanos, agimos imperfeitamente, quando nós pecamos, quando nós cometemos um erro, não é isso que nos torna pecadores. Isso é apenas uma expressão do que nós somos, gente de carne e osso, marcados pela imperfeição. Embora a gente possa querer acertar, possamos desejar fazer coisas boas, corretas, justas, mas a marca da imperfeição está lá, na nossa natureza. Ou seja, nós não somos pecadores porque pecamos. Nós pecamos porque somos pecadores. Nós somos pecadores não é porque fazemos coisas erradas, ilícitas, ou numa leitura moral. Não, nós somos pecadores porque nascemos rompidos, afastados do grande eu sou, do eterno. E Deus nos deu a condição de existir eternamente. A nossa alma é eterna, mas Deus falou para o homem: no dia em que comerdes da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerás. A partir daí o homem passou a adoecer, envelhecer e morrer. Só que nós somos uma trindade, corpo, alma e espírito. Nosso corpo envelhece e morre, mas o nosso espírito volta a Deus que o deu, e a nossa alma, que é eterna, que existe eternamente, vai para o lado de lá. E quando nós morremos afastados de Deus, estamos sob o juízo de Deus. Por isso, Deus enviou a Jesus para ser o nosso Salvador. Então, quando a Bíblia diz: honra teu pai e a tua mãe para que te vá bem e tenha vida prolongada sobre a terra, é um mandamento que já embute a promessa de que se você honrar seu pai e sua mãe, você vai bem. As coisas vão dar certo na sua vida. E você terá vida longa. É um mandamento que protege, preserva a família. E em várias etapas da civilização humana, a gente vê uma história que se repete, que é: os impérios se organizam, crescem, conquistam, desenvolvem, se aperfeiçoam, depois entram numa maturação e numa degradação, num envelhecimento,
uma deterioração e passam. E acabam. E é observado que nesses períodos de apogeu dos impérios, uma das marcas do início da deterioração é a desarticulação, a deterioração da família. Porque a família, o corpo humano, por exemplo, é formado por bilhões de células. A célula é a unidade básica da vida. E uma célula junta com outra célula forma o tecido da pele, o tecido muscular. São células diferentes, o tecido ósseo, o tecido do sistema nervoso, do fígado. Todas essas estruturas são formadas por milhões de pequenas células. E a família é a célula básica da sociedade. Quanto mais desorganizada é a família, mais o homem tende para a barbárie. E os impérios que se desenvolveram tinha por trás uma organização socioafetiva, famílias. E os impérios que deterioraram, a família deteriorou primeiro. Então, podemos dizer para Deus: muito obrigado, Senhor, pela existência da nossa família, pela riqueza da maternidade, da afetividade na família. Mas as nossas famílias são humanas, marcadas pela imperfeição. Então a gente também precisa aprender a lidar com as diferenças. E é impressionante porque somos educados, treinados para sermos amáveis socialmente, aprender a lidar uns com os outros, no trabalho, na vida social. Mas em casa a gente tende a ser mais espontâneo, mais solto. E aí, na vida da casa, da família, do lar, no convívio mais espontâneo, é que muitas vezes aparece o nosso lado mais complicado. Aparecem nossas imperfeições, nossos erros, e a gente meio que se embola, se atropela. Então, quando o mandamento diz: honra teu pai e tua mãe, não diz: honra teu pai e tua mãe quando eles forem coerentes, quando eles forem bons, quando eles forem justos, quando eles forem verdadeiros. Não diz, não põe uma pré-condição para você honrar. Honra. E na família, essa convivência mais chegada que gera, subprodutos, lixos, a gente precisa aprender a lidar com isso, aprender a superar e reconhecer que tem algo a mais nesses laços. Uma coisa é você sai com seus amigos, se diverte. Recentemente a minha neta mora na Austrália. No aniversário dela, uma amiguinha foi dormir na casa dela. Completou 17 anos. E
um dado momento lá, ela disse, essa amiguinha, que a mãe dela resolveu que ela não iria dormir e estava indo buscá-la. E acabou que ela foi embora. Mas ela estava mentindo. A mãe dessa menina, dessa colega, não estava indo buscá-la. Era um amigo que foi pegar ela para ir para uma festa. E foram para a festa. No meio da madrugada, sofreram um acidente grave. O rapaz estava drogado, bêbado. 5 pessoas dentro do carro. Ela estava sentada atrás com o cinto. A batida foi muito forte. Ela teve ruptura de intestino, lesão na coluna. Foi parar no CTI, está lá, sei lá, 60 dias, várias cirurgias, tirou um pedaço do intestino. Quando a Bíblia diz, honra teu pai e tua mãe, ela diz, apesar das diferenças, aprenda a lidar. Um desafio nosso é ganhar autonomia, conquistar espaço dentro dos relacionamentos, dentro da legitimidade. A minha neta ficou muito abalada, chorou muito, tem ido visitar a amiga, a gente tem dado apoio para ela. Minha neta também foi convidada, porque era o aniversário dela de 17 anos, mas ela não quis. Graças a Deus. Amém. Poderoso. E a minha neta falou para a mãe dessa menina, para essa menina que se chama Eva, que tem uma igreja toda orando por ela. E essa igreja toda somos nós. Amém. Aleluia. Está sendo falado através da minha neta. Glória a Deus. Amém. Então eu vou repetir só para o pessoal que está assistindo. A minha esposa falou que, lembrou, né? Que neste dia a amiga convidou a Nayana, a nossa neta, para ir junto para essa festa. E ela disse que não. E teve esse acidente. Graças a Deus foi um grande livramento para a nossa neta. Mas ela pediu socorro, pediu ajuda, e nós começamos a orar. E Lisete divulgou nas mídias da igreja e o pessoal começou a orar pela Ava, né, que escreve, mas chama Eva, por essa pequena jovem. E ela já passou por muitas cirurgias e a primeira notícia é que ela nunca mais iria andar. Agora, ela foi para um hospital de recuperação e já tem a possibilidade de voltar a andar. Botou bolsa de colostomia, né? Aquela coisa, porque tirou parte do intestino, já tirou a bolsa de colostomia. Ela está se recuperando. E a nossa neta, Nayana, quando foi visitar a mãe da menina, falou para ela, lá no Brasil tem uma igreja toda orando pela Eva. Glória a Deus. Isaías 49, 15 e 16 diz assim: pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que se não compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas, ainda que esta se esquecesse, eu, todavia, me não esquecerei de ti. Eis que na palma das minhas mãos te tenho gravado. É Deus falando.
Pode uma mulher cria o seu filho, que amamenta o seu filho, ela carregada de amor, de instinto de mãe, de proteção, pode se esquecer do seu filho que cria? Mas Deus diz, ainda que esta se esquecesse, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Te tenho gravado nas palmas da minha mão. Então, a família, essa célula da sociedade, a família é a célula da igreja, é depositária dos propósitos de Deus. Pensa que quando Deus nos criou, Ele tinha propósitos. E Ele nos deu chamados. E nos deu um legado para a gente passar para a geração seguinte. E na família, os laços de amor, de comunhão, de convívio, de troca. Na hora difícil, na hora da dor, na hora do sofrimento, com quem você conta? Aqueles 4 coleguinhas que estavam com a amiga da minha neta no carro, depois da batida, saíram andando. Mas quem está carregando esse fardo de dor, de proteção, de ajuda, de apoio na vida da Eiva? A família. Não são os colegas. Então, Deus nos deu este tesouro, que é a nossa família. Por isso a gente precisa aprender a honrar o pai e a mãe. Como é importante a gente ter este dia em que a gente pare para agradecer, refletir nessa bênção que Deus nos deu de existir e de ter nascido de uma mãe e de um pai. Mas Deus, lá na eternidade, quando nos criou, quando criou o céu e a terra, Ele queria ter uma família. E neste texto que nós lemos de 1 João 3, de 1 a 2, fala do grande amor que o Pai nos concedeu, de sermos chamados filhos de Deus. Que agora somos filhos de Deus. Como, pastor, que alguém pode dizer que é filho de Deus? Que pretensão é essa? Filho de Deus é Jesus. Jesus, sim, nasceu da Virgem Maria. Ele era o verbo que se fez carne. Ele era humano, recebeu a sua natureza humana sem pecado da parte de Maria, da sua mãe, e no ventre dela, o Espírito de Deus gerou um novo ser. E quando o anjo anunciou para Maria que ela teria um filho, mesmo sendo virgem, ele disse: porque o santo que há de nascer de ti será chamado Filho de Deus. Então, que pretensão é essa de dizer que somos filhos de Deus? Alguns pensam, só tem um único Filho de Deus. Outras pessoas pensam, todos são filhos de Deus. Mas a Bíblia ensina que
todo aquele que recebe Jesus, o Filho de Deus, como seu único e suficiente Salvador, é que torna-se filho de Deus. Foi para isso que Jesus veio, foi para isso que ele andou na terra. Ele, embora totalmente, plenamente humano e também misteriosamente divino, não tinha pecado, neste quesito diferente de nós. Então, homem santo, justo, perfeito, jamais errou. Ele se ofereceu em nosso lugar, como Cordeiro de Deus, morreu pelos nossos pecados, morreu para que tivéssemos perdão e ressuscitou. Para quê? Ele morreu e ressuscitou para que, crendo nele, crendo no nome dele, nós pudéssemos receber não só o perdão, mas esta condição de filhos de Deus. Lá em Marcos 10, 28 a 30, um diálogo, Pedro falando com Jesus, e Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. E Jesus respondendo disse: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto, já neste tempo, em casas, e irmãos e irmãs, e mães e filhos e campos, com perseguições, e no século futuro, a vida eterna. Pedro, Tiago, João e os demais discípulos seguiram a Jesus. Quando a gente aceita Jesus, quando a gente abre a nossa mente, o nosso coração para seguir a Jesus, a nossa vida encontra um propósito maior. Veja, você não existe só para comer, beber, se alegrar, crescer, procriar, desenvolver e morrer. Tem um propósito maior para a sua existência. E este propósito é Deus quem estabeleceu e quem mostra, ensina, revela, fala para você, fala com você. Então, quando Pedro disse: nós deixamos tudo isso para te seguir, Jesus falou: vocês vão ter 100 vezes. Então, pensa nesse propósito eterno de Deus, que ele queria ter uma família, e ele estabeleceu na terra a família. E quão preciosa é a família. Mas pense, tem gente que não conheceu o pai. Tem gente que a mãe rejeitou. Como diz lá em Isaías 49, pode uma mãe esquecer-se do filho do seu ventre, do filho que cria? Ainda que esta se esquecesse, todavia eu não me esquecerei de ti. Apesar desse instinto materno, desse amor, pessoas abandonam os filhos. Mas todo aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus, que confessa com a sua boca e abre a sua mente, abre o seu coração, vai receber o perdão, vai receber a vida de Jesus através do Espírito Santo dentro de você,
e você vai tornar-se filho, filha de Deus. Então, aqueles dois extremos sobre a filiação, sermos filhos de Deus, um extremo que diz, não, só Jesus é filho de Deus, num sentido eterno, na eternidade passada, verdade, só o Verbo é o Filho, a segunda pessoa da Trindade. E o outro extremo, todos são filhos de Deus, não é verdadeiro. Aqueles que o recebem, aqueles que o aceitam, aqueles que reconhecem em Jesus o seu Salvador, tornam-se filhos de Deus. E aí, graças a Deus pela nossa família, graças a Deus pela nossa história, pela nossa mãe, nosso pai, nossos avós paternos e maternos, graças a Deus porque podemos contar uns com os outros na nossa trajetória, na nossa peregrinação na terra. Na hora difícil, estamos ali para socorrer uns aos outros. Mas Deus desejou que você faça parte da família eterna dele. Deus olhou na eternidade e amou você. Deus enviou Jesus, o Filho dele, para morrer por você, lhe dar o perdão, a salvação e te dar esse privilégio de ser parte da família dele. Então é muito bom a gente celebrar a família, o Dia das Mães. Mas vejam que no Evangelho de João, capítulo 1, versos 12 e 13 diz: mas a todos quantos o receberam, se referindo a Jesus, né? Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Queremos ser gratos a Deus pela nossa existência, pela nossa família, pelo nosso pai, pela nossa mãe. Mesmo que seu pai tenha abandonado, sua mãe largou você, nunca se apresentou. Mesmo que a sua mãe tenha abandonado você, Deus te deu existência através de um pai e de uma mãe. Então você hoje pode agradecer ao Eterno, o Criador, pelo seu pai e pela sua mãe, porque você existe. Mais do que isso, hoje você pode dizer para Deus: eu quero ser parte da sua família. Eu quero ter parte nessa comunhão. Eu quero reconhecer que Jesus é o Filho de Deus, o Salvador. E eu quero pertencer a esta família eterna. Então, eu quero orar com você, por você. E eu quero saber se você abre a sua mente, o seu coração, a sua escolha, e agradece a Deus pela existência, agradece a Deus pelo seu pai e sua mãe,
por essa condição de ser gente, de estar aqui, de existir. Primeiro. Segundo, se você agradece a Deus por Jesus, o Filho dele. E terceiro, o reconhece a Jesus como o Salvador. Quarto, você quer que Jesus habite em você. Você quer que o Espírito de Deus venha fazer morada em você. Um dia Jesus falou: aqueles que me confessarem perante os homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aqueles que me rejeitarem perante os homens, eu o rejeitarei diante de meu Pai que está nos céus. Então, eu quero orar por você nesta manhã. Saber se você quer dar esses 4 pequenos e eternos passos. Agradecer a Deus porque você existe, pelo seu pai e sua mãe. Agradecer a Deus por Jesus, o Salvador. Escolher que Jesus venha habitar no seu coração, reconhecê-lo, confessá-lo perante os homens. Feche seus olhos, vamos orar. E se você, diante de Deus, quer dar esses 4 passos, de agradecer pela existência, pelos seus pais, por Jesus, e escolher que Ele habite em você, lhe dê a condição de filho de Deus. Onde você está? Levante a sua mão num gesto de fé. A sua mão é como se fosse uma oração a Deus, dizendo: eu agradeço, eu escolho, eu creio. Senhor, obrigado por esta manhã, por cada família aqui presente, aqui representada, pelo milagre da existência, das mães que nos geraram, porque somos teus, Senhor, te pertencemos. Obrigado, Senhor, por cada mãe nesta manhã aqui. Nós abençoamos aqui as mães, te damos graças. Obrigado, ó Pai, pelo teu Filho Jesus, Salvador, justo, perfeito, bom, que morreu na cruz em nosso lugar e ressuscitou dentre os mortos. E obrigado por este convite de Jesus para que façamos parte da tua família. E nós dizemos: Senhor, eu te aceito, eu te recebo, Jesus, como meu Salvador. Te dou graças. Que a paz de Cristo entre na mente e no coração de cada um. E a bênção do Senhor chegue à casa de cada um. O Senhor seja contigo. Em nome de Jesus. Amém. Ainda não saiu, não.